Olá! E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que não fazer no universo dos casamentos em 2019. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Cerini. Se você está aqui pela primeira vez, amiga, aqui a gente fala sobre o universo do casamento, noiva e afins. E também começarei a falar em breve, tem algumas coisas já, mas falarei em breve um pouquinho sobre vida de casada a pedidos. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações porque isso me ajuda muito. Dá um like nesse vídeo se você já gosta desse universo dos casamentos. E também não esqueça de me seguir lá no Instagram, que é @carolcerini, porque tá cheio de coisa boa. Sobre o que não fazer em 2019, todo mundo sabe aqui, ou se você não sabe, o meu lema maior dos casamentos, aí, o meu lema de trabalho é meu casamento, minhas regras. Porém, como esse tema, esse assunto foi muito pedido, eu resolvi gravá-lo. Lembrando que você faz o que você quiser no seu casamento. Por mais que não seja uma tendência, que vá acontecer pro ano, caso você goste, por que não fazer? Isso eu falo para todas as noivas que me acompanham. O casamento tem que ter a sua cara, independente se ele está na moda ou se ele não está na moda. Então eu fiz um compilado a pedidos aí, de novo. Então eu fiz um compilado aí a pedidos, peguei alguns blogs, alguns sites, algumas referências e outros vídeos do YouTube por aí, desse mundo, e separei algumas coisinhas que não estarão mais, digamos que, na moda aí para 2019 e acredito eu que, consequentemente, para 2020. Claro que até lá a gente tem muitas mudanças, mas vamos lá para o que eu separei aqui para você, que tem muita coisa que eu não concordo, já falando aqui, já de cara, já te dando a letra, tem muita coisa que eu não concordo e o que eu não concordar eu vou falar. Então, uma das primeiras coisas que eu vi que não será mais utilizado em 2019, aí a partir de agora, que já vamos começar com uma coisa que eu não concordo, porque eu sou super a favor disso, mas já vou falar sobre prós e contras, o item número 1 aqui é o convite digital. Sim, muitos lugares por aí, muitos blogs, vídeos e etc. estão falando que isso está cada vez usando-se menos porque pela informalidade. Só que, quando a gente fala de informalidade, a gente está falando de uma coisa, então, talvez mais formal. Todo mundo sabe aqui, ou para quem me acompanha há um bom tempo, sabe que eu não gosto de regras, muito menos das tradições do casamento. Ou seja, eu sou a favor do convite digital devido ao orçamento, porque ele sai muito mais barato. Então, se você é uma noiva que precisa economizar, tá com um orçamento enxuto, eu não vejo o motivo para você não ter o convite digital. Porém, claro, todavia e todas as regras, como chama? Esqueci. Todas essas frases aí que usam, claro, que um convite um convite físico é muito mais agradável para o convidado. Então, só para resumir, falando de tradições e protocolos, não se usará mais convite digital, porém, meu casamento, minhas regras, você faz o que você quiser e se o seu bolso não permitir um convite físico em papel, faça digital. Item número 2, que não vai usar mais aí para os casamentos. E vamos falar agora dos casamentos rústicos, campo e etc. Não utilizará mais juta. Sabe aquele material que usa-se muito em convite de casamento, em alguns elementos da festa? Sim, as tendências aí, os otimistas do mercado do casamento diz que a juta estará em baixa, ou seja, se você optar por um casamento rústico, um casamento no campo, tente optar por outros elementos, folhagens, propriamente o tecido, um tecido escuro, ou rede, sabe? Tem muitos convites aí que tem, ao invés da juta, que é meio, de certa forma, meio grosseiro. Eu gosto, tá, gente? Dependendo do modelo de casamento, dependendo do estilo do convite, eu gosto muito da juta. Mas fiz aqui um procurado e sim, a juta não utilizará mais, porque ela é meio grosseira. Então, ao invés da juta, use redinha, que também vai cair super bem aí pro seu convite, caso o seu casamento seja mega rústico no campo ou numa fazenda. Item número 3, toalhas de mesas. Aí todo mundo fala, nossa, Carol, mas geralmente, quando a gente aluga, né, tem algumas mesas que a gente aluga que é só o tampão.
Claro, gente, of course, eu trabalho em um espaço de eventos, pra quem não sabe. E eu forneço já pro cliente, pro casal, quando fecha lá com a gente, a mesa. Porém, a mesa é só um tampão. Então, é só um tampão que fica com os pés de ferro. Ou seja, como que a gente vai usar essa bendita mesa sem toalha? Então, quando a gente fala de não utilizar mais toalhas, seria para uma coisa um pouco mais específica. Por exemplo, para uma mesa de bem casado, que às vezes ainda a galera põe toalha. Para uma mesa de bolo, esquece toalha então para mesa de bolo. Para uma mesa comunitária, para uma mesa dos pais, também é uma ideia para você tirar a mesa e tirar a toalha e utilizar jogos americanos, passadeiras, aquele caminho de flor, enfim. Tem algumas outras possibilidades para não ser usada a toalha. Outra coisa é que quando a gente fala também de sem toalha, por exemplo, no meu casamento tiveram algumas mesas mescladas lá com as mesas que tem o tampão que precisa, é necessário a toalha, tiveram algumas mesas sem toalha. Porém, eram mesas de madeira, que não tinham pés de ferro, tinha o pé de madeira, que era uma mesa bonita, que daí tinha os joguinhos americanos, tal, que ficou uma coisa um pouco mais agradável. Porém, é uma opção que fica um pouco mais cara. Mais uma vez, falando de orçamento, esquece aluguel de cadeira e mesa, tudo extra, e use o que o espaço já oferecer para você. Caso ofereça o tampão, coloque toalha, independente se vai usar ou se não vai usar agora nos próximos anos. Item número 4, que não vai utilizar mais, gente, tá fora de moda, são as lembrancinhas. Lembrancinhas para os convidados que não sejam comestíveis. Olha que louco isso. Isso eu li demais, isso apareceu muito, porque é muito desperdício pra gente, é muito desperdício pra noiva, é um desperdício de dinheiro e que muitas vezes, muitas das lembranças, os convidados não fazem absolutamente nada com elas, a não ser jogá-las fora. Então, amiga, se você pensa em inovar, inove no quesito comestível, que seja um pão de mel, um docinho tradicional da família, um mini bolo em pote, uma torta, mix de algumas coisas, chá, mix de chocolates, sei lá, algo que a gente saiba que o convidado vai comer. Ou propriamente dito, né, o maravilhoso e tradicional, que é uma das coisas tradicionais do casamento que eu gosto, que é o bem casado. Bem casado cai super bem pro casamento, a gente sabe que todo mundo come e não deixa de ser uma lembrança. Outra coisa que não seja comestível, mas que eu acho que ainda que se você for dessa pegada eu acho legal, são aquelas mini suculentas, mini plantinhas, mini árvores. Isso é legal, porque eu acho que a gente gera talvez uma certa consciência pro convidado. Será que o meu convidado jogaria uma mini plantinha fora? Eu acho difícil, pelo menos até ela morrer, né? Tem gente que não sabe cuidar de planta, gente, normal, fazer o quê, né? Paciência. Eu aprendi a cuidar de planta depois de muitas morrerem. Mas eu acho que a mini suculenta é super legal. E né, não é comestível, mas é uma opção, caso você seja aí dessa pegada do sustentável e conscientização, meio ambiente, que eu acho que tá super em alta. E a dica número 5 e última, eu deixei sim ela por último pra falar, porque foi a que eu mais gostei. E essa eu super concordo mesmo, concordo, aprovo, bato o martelo. E essa é o que vocês todas deveriam refletir sobre. Super fora de moda. Aquela imensidão de padrinhos, isso mesmo. Muitos casais de padrinhos, por diversos motivos. A gente sabe hoje de todos os problemas que os noivos passam com os padrinhos. Por mais que a gente tenha aqueles que a gente não tem problema, e sim, existem esses, tem aqueles que a gente tem, de certa forma, um pequeno problema. Enfim, uma das coisas que isso a gente já elimina são todos esses estresses com uma quantidade de padrinhos muito grande. Afinal, a gente tem que... Principalmente quando a noiva escolhe alguma coisa, né? Ou uma sandália, sei lá, ou uma cor de vestido, ou um modelo de vestido, ou um tecido. É muito mais difícil agradar muita gente ao invés de você agradar poucos e bons. Outro motivo pela quantidade de padrinhos excessiva vai ficar fora de moda é aquelas fotos protocolares com muitas pessoas, com muitos casais. A gente acaba perdendo
perdendo a significância mesmo disso, o significado, talvez, desse momento. Do que é ser um padrinho de verdade. Se você não sabe, vai estar linkado aqui nos cards. Eu falo muito sobre padrinho e sobre madrinha de casamento aqui no meu canal. Então, tem muita coisa legal que fala, assim, o que é de dever, o que não é de dever, de expectativa de noiva e o que não é expectativa de noiva. Porém, quando a gente vê muita gente, a gente pensa, nossa, será que tudo isso realmente faz parte, é importante e tá engajado no casamento? Todos, né? Todos. Será que é tudo isso mesmo? Então, tá começando a perder o sentido uma imensidão de gente só pra gente, eventualmente, encher uma igreja, encher um altar, ou fazer uma foto protocolar mesmo, caso o seu casamento não seja na igreja, no campo, numa fazenda, com muita gente. Então, se tem uma dica que eu posso te dar, que além de te ajudar a economizar, sim, você vai economizar. Não só dinheiro, como que você também vai economizar sua energia, amiga. Tem nada melhor do que a gente... É tipo proteger a energia, como fala? Esqueci a palavra. Poupar! Não tem nada melhor do que a gente poupar energia neste momento. Então esses foram os 5 itens aí de milhares que eu vi, que eu achei que muita coisa eu não concordo, muita coisa eu concordo. Até esses 5 itens que eu selecionei, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Mas essas foram as 5 dicas para você não fazer em 2019. Caso você tenha feito, caso você faça, ok, o casamento é seu, tem que ter a sua cara. Se você quer fazer convite digital, se você quiser ter uma cacetada de padrinho, se você quiser pôr junta no seu convite, o casamento é seu. Aqui foi um vídeo que eu selecionei aqui de diversos lugares, conforme pedidos. Se você tiver gostado, não esquece de me deixar um like nesse vídeo, porque isso ajuda demais o YouTube a entender que vocês estão gostando. E ainda assim ele consegue disseminar esse vídeo para mais noivas. E também não esquece de deixar o comentário, deixar o seu comentário, para me contar o que você achou. Se você concorda, se você não concorda, se tem mais coisas que você acha que não vai mais usar, ou se tem coisas que eu falei aqui que você achou que não tem nada a ver, deixa aqui pra mim também, que eu vou adorar interagir com você. Um beijo e até a próxima!